Olá, salve Maria Imaculada, todos paz e bem. Vou te convidar hoje para a gente meditar a palavra de Deus em Efésios 5, versículo 8 até o versículo 14. Ele diz o seguinte: Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Comportai-vos como verdadeiras luzes. Ora, o fruto da luz é a bondade, a justiça e a verdade. Procurai o que é agradável ao Senhor, e não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente, porque as coisas que tais homens fazem ocultamente é vergonhoso até falar delas. Mas tudo isso, ao ser reprovado, torna-se manifesto pela luz. E tudo que se manifesta deste modo torna-se luz. Pois a Escritura diz: Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. A gente vai falar um pouquinho sobre a luz, né? Nesse tempo de trevas, nesse tempo das trevas, o mundo, Jesus nos chama a ser luz para o mundo, luz para as nações, com a nossa conduta, né? com a nossa forma de viver, com a nossa forma de agir. Sobretudo para esse tempo tão difícil em que nós estamos vivendo uma grande confusão espiritual. Nós estamos passando, a igreja está no seu martírio, a igreja está no seu calvário. E nós estamos passando, né, essa tribulação, estamos vivendo um tempo da enganação. Tempos muito difíceis à igreja, onde Nossa Senhora vem nos exortar nas suas manifestações pelo mundo a oração e a penitência, porque somente por meio da oração e da penitência nós conseguiremos então ficar de pé, firmes diante das perseguições à igreja e aos cristãos de modo individual. Ou seja, somente aqueles que rezarem verdadeiramente conseguirão ter o discernimento para tudo que acontece nesse tempo, no meio dessa enganação. Somente os que rezarem conseguirão ficar de pé e resistir à pressão, porque é uma pressão que é feita sobre os cristãos, sobre a igreja, né? Essa pressão que Nossa Senhora nos pede a vivência da vida sacramental, ou seja, a vida de sacramento, de eucaristia, de reconciliação. Nossa Senhora está sempre nos convidando a isso, a buscar. Se você errou, saiu da graça de Deus, busca o sacramento da reconciliação, busca a eucaristia novamente, mas não sai da amizade com Deus. Não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, é converter-se. Nossa Senhora vem nos chamando em cada aparição que ela se revela. Nossa Senhora vem nos convidar a essa conversão, porque o tempo é curto e o demônio sabe que o tempo dele de ação é muito curto, então ele quer ganhar almas para o seu reino, para o seu império a todo custo. Mas nesse tempo também o Senhor nos mostra como fica claro o joio do trigo. O Senhor vai mostrando, porque cada vez mais o joio vai gritando: eu sou joio, eu sou joio, eu sou joio. E como o Senhor vai mostrando quem é joio e quem é trigo. E é curioso porque esses dias eu estava passando na Avenida da Universidade e li, escrito na parede, no muro branco, escreveram em letras vermelhas. Alguém escreveu assim: queremos vacina, né? Essas frases de protesto, né? Queremos vacina, a verdade e a misericórdia. Eu achei muito curioso, né? E aí isso me levou a uma reflexão. Foi essa semana isso. E
Hoje é sábado, né? A gente está iniciando sábado, mas ontem, sexta-feira, o nosso governador Camilo Santana, aqui no Ceará, nos deu um novo decreto, né? O toque de recolher que nós já estávamos vivendo, que as igrejas só poderiam funcionar até às 8, agora, né? Com o toque de recolher, vai encurtar o tempo dos cultos religiosos, né? Ou seja, vão tirar, porque a gente estava vivendo o seguinte, a gente colocava mais missas ao longo do dia para que mais pessoas pudessem participar sem aglomeração e tudo estava indo bem. Só que agora vai reduzir o tempo e aí a gente vai diminuir o número de missas porque o governador quer estimular as pessoas a voltarem a assistir a missa em casa, né? Assistir em casa, a gente sabe que não é a mesma coisa. Existem graças que aqueles que participam presencialmente da Santa Missa recebem, enquanto os que estão em casa não estão recebendo. E nos priva da Eucaristia. E o curioso é que foi decretado, passa a vigorar a partir de hoje, né, essa lei, então foi uma coisa meio que de surpresa. As paróquias ainda estão vendo como é que vão se organizar em relação a isso. Eu confesso que até agora eu ainda não olhei se saiu o posicionamento do nosso pastor, né, de Dom José Antônio, em relação a esse novo decreto. Contudo, o novo decreto diz que as igrejas devem funcionar com a capacidade reduzida a 30%. Né, daquilo que ela já estava funcionando com a capacidade reduzida. Se eu não me engano, era 70%, se eu não estou errado. E entre os horários, né, até às 19 horas de segunda a sexta, ou seja, os cultos religiosos só podem acontecer de segunda a sexta até às 19 horas. Sábado e domingo só até às 17. Estamos vendo esse tempo, né, por causa dessa nova onda do coronavírus. Nós estamos vivendo, sim, essa nova onda. A gente está vivendo esse período, meu Deus, esse período assim de recolhimento, né? Enfim, do isolamento social, esse toque de recolher, enfim. Eu estava olhando aqui nas minhas coisas, eu tenho um livro, e é muito curioso, Beber a Calhar, eu vim dar uma olhada, que é um livro que eu li em 2019, mas é um livro que eu gostei bastante. Eu comprei, ele foi bem baratinho, eu comprei numa feirinha de livros, né? Paguei bem baratinho por ele. Detetive de Milagres, Randall Sullivan, que é um jornalista norte-americano, que ele é roteirista, se não me engano, da revista Rolling Stones, americana. E ele fala das aparições da Virgem Maria no mundo todo, em todos os tempos, né? Ele passou um tempo em Roma, estudando lá com o pessoal da doutrina da fé, né? da causa dos santos, para poder escrever. Ele levou alguns anos. Ele vai tratar mais do caso de Medjugorje, porque é contemporâneo, mas ele vai falar, ele traz algo muito interessante, um depoimento de Irmã Lúcia, que diz o seguinte: Irmã Lúcia, né, isso foi em 1954, ela deu uma primeira entrevista a uma TV, se eu não me engano, americana, e depois ela deu uma segunda entrevista em 1957, é essa parte que eu vou ler agora para vocês. Diz o seguinte: a segunda entrevista de Lúcia foi dada em 1957 ao padre mexicano que fora designado para advogar pela beatificação de Jacinto Francisco. Durante essa conversa, Lúcia confirmou uma notícia que vira à tona 10 anos antes, a de que o terceiro segredo de Fátima seria revelado em 1960. Então, a irmã Lúcia deu o primeiro e único sinal de que poderia ser o conteúdo do terceiro segredo, explicando que a Virgem Santíssima estava empenhada numa luta decisiva contra Satanás, que sabia que o tempo dele era breve e que, portanto, estava determinada a roubar tantas almas quanto pudesse. Quando essa luta chegar ao fim, disse Lúcia, as pessoas serão ou de Deus ou maligno. Ela acrescentou que a Rússia
que se a Rússia não se converter, o país tornar-se-á um instrumento do castigo de Deus para o mundo todo e muitas nações serão aniquiladas. Bom, enfim, a Rússia não se converteu, o capitalismo, desculpa, o comunismo se espalhou pelo mundo, né? Então, diante dessas palavras de irmã Lúcia, a gente pode notar o que diz Deus aqui nas Sagradas Escrituras, né? Esse chamado, esse tempo de trevas em que nós estamos vivendo. Porque Deus vem falando, Deus vem se revelando a cada um de nós, Deus fala conosco o tempo todo, né? Sobretudo nesse tempo de pandemia, em que um vírus tão pequenininho conseguiu parar o mundo inteiro. E não pense você que isso é normal, porque não é normal. Com certeza o Senhor está falando conosco, o Senhor está nos dando um chacoalhão para que nós possamos despertar para as coisas do alto. Como falou a irmã Lúcia, quando essa luta chegar ao fim, disse Lúcia, as pessoas serão ou de Deus ou do maligno. Ou seja, já não vai ter mais esse negócio de meio termo, já não vai ter mais esse negócio de, né, em cima do muro. As pessoas vão ter que decidir. E eu observei na minha vida, e observo que de um modo geral essa pandemia foi um divisor de águas para nós cristãos, para nós que somos chamados enquanto batizados a sermos luz para as nações, a sermos luz para o mundo. É esse o chamado de Deus hoje para a nossa vida, né? Nós estamos vendo aí que o Senhor há de vir, que o tempo está se cumprindo, o tempo que o demônio tem é curto. Nós vivemos um tempo de enganação, mas vivemos também um tempo de misericórdia. E esse tempo é agora. Por isso que Nossa Senhora vem nos exortar à conversão. Por isso que Nossa Senhora está chamando volta, leva uma vida de sacramento, caminha com Cristo. Por quê? Porque esse é o tempo favorável à graça. Esse é o tempo da conversão. É isso que o Senhor está nos chamando hoje. Nossa Senhora está falando, Jesus está gritando com os seus sinais, com os seus prodígios, com tudo que acontece à nossa volta. O Senhor quer que nós despertemos dessa dormência espiritual que nós estamos vivendo. Nós estamos sendo enganados mais uma vez pelo maligno. Outro dia eu estava até pensando, meu Deus, a estratégia do demônio é a mesma que ele usou com Eva. E a gente ainda cai do mesmo jeito, né? Mas é a verdade. Nós temos que decidir. Eis o tempo do combate. Esse é o tempo, o grande tempo do grande combate. Nós vamos cada vez mais vendo quem é joio e quem é trigo. Como fala aquele ditado, nem tudo que reluz é ouro. Por causa dessa grande cegueira espiritual, por causa dessas falsas doutrinas que foram sendo semeadas ali junto da doutrina católica, né? Que nos levou a essa apostasia. O Senhor está nos convidando, mais uma vez, a sermos luz, a voltarmos o nosso olhar para Deus e para dentro de nós mesmos, entender todas as verdades que o Senhor anda revelando e tudo que nós estamos vivendo nessa pandemia. Eu estou falando para vocês a realidade aqui da minha região, né? Mas é a realidade de tantos outros estados por aí afora, né? Então, assim, que essa reflexão venha falar conosco, porque o Senhor se utiliza, né? De coisas simples, como eu passei na rua e li ali, né, na janela da 54, eu li essa palavra de protesto, né? Queremos vacina. Meus irmãos, olha, a saída para essa pandemia é Jesus. Eu conheço uma pessoa que trabalha na saúde, ela já foi vacinada, mas ela está em casa porque ela está enferma com Covid. Pronto, a gente vai continuar agora que caiu aqui, mas já voltou. Gente, então, como eu estava falando do coronavírus, o mal, aliás, o remédio para esse mal é a oração, é a misericórdia, é clamar a misericórdia de Jesus mesmo. Eu tenho uma conhecida que ela trabalha na área de saúde, ela já foi vacinada contra o coronavírus e ela está em casa enferma. E ela disse que ela estava
não estava sentindo o sabor das coisas, nem estava sentindo o cheiro. Ela disse que só conseguiu voltar, né, a ter, desculpe, voltar a ter os sentidos novamente do olfato do paladar, quando ela se ajoelhou diante, no carnaval, no retiro que teve pela TV, e ela acompanhou quando ela se ajoelhou diante de Jesus no sacramento e clamou a ele a misericórdia. Ela voltou a ter os sentidos novamente. Então, assim, a cura para esse mal não está na medicina. A cura desse mal não está na medicina, ela está realmente em nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que o Senhor está gritando, o Senhor está falando conosco a todo momento. O Senhor está dizendo: olha, meus filhos, voltem-se à minha misericórdia. Eu sou a misericórdia. Eu sou o remédio para esse mal. E a gente vê claramente que já vai, né, a gente já vê claramente que as profecias estão se cumprindo, ó. As profecias já vão se cumprindo aí, as pestes no mundo, as guerras, né? E o reino, uma vez perguntaram para o Padre Pio o seguinte: um filho espiritual seu perguntou quando aconteceria o reino, o triunfo do Imaculado Coração. E aí Padre Pio olhou para as crianças que estavam em volta, isso era na década de 60, e disse: nós não veremos, mas eles verão. Ou seja, aquelas crianças que eram crianças naquela época, hoje já são adultas. Então já está perto de se cumprir, né? Já vai se cumprir. E a última luta, a última batalha de Satanás, com certeza, é contra a família. Como a família tem sido destruída, como a família tem sido desvalorizada, como nós perdemos os nossos valores de família. Por quê? Porque a gente perdeu, né, o sentido de Deus, perdeu o sentido do pecado, e aí a gente foi se destruindo e destruíram a família. Né? Então, assim, é importante voltarmos a rezar o terço em família, introduzir nos nossos lares esse hábito. Se você reza e o seu parente não quer rezar, reza você por ele, né? Reza você por ele, vai entregando a Jesus, vai se confiando a Deus, né? E esses tempos, irmãos amados, né? Nossa Senhora vem nos exortar a orar, rezar e rezar muito. Uma vez eu estava na igreja do Rosário e eu rezava com São Francisco de Assis. Eu dizia: São Francisco, né? Um problema que eu tinha que resolver. E aí eu disse: o que que eu vou fazer? E aí ele disse no meu coração: reza, reza, reza 3 vezes. Ou seja, reza, depois reza de novo, depois reza mais. Então, a chave para todos os nossos problemas, a saída das nossas angústias, a solução dos nossos problemas está na oração. Tudo pode ser mudado pelo poder da oração e da penitência. Então, meus amados, a todos, salve Maria Imaculada, Deus os abençoe e viva Cristo Rei, hein? Amém.